Bom, pessoal, então dentro da nossa aula de acentuação gráfica, nós vamos conversar sobre o acordo ortográfico e sobre as mudanças que aconteceram. Bom, o acordo ortográfico ele entrou em vigor em 2009 e ele significa o quê? Uma mudança na ortografia de algumas palavras da língua portuguesa. Eu acho que muitas pessoas pensam que isso dificultou a nossa vida e concordo em parte, né? Porque a gente estava acostumado a escrever de uma forma e tivemos que nos adaptar e até hoje a gente tem dúvidas em relação a algumas mudanças do acordo ortográfico, mas ele tem um motivo, como tudo, né? Então, o acordo ortográfico, ele tem o objetivo de unificar a língua portuguesa. Então, o que isso significa? Significa dizer que ele tem a intenção de que a língua portuguesa seja falada e escrita da mesma forma em todos os países que falam língua portuguesa. Então, o Brasil, Portugal, Angola, São Tomé e Príncipe, enfim, Timor-Leste, esses países, tem mais países também. Então, tem esse objetivo de unificar a língua, então de buscar uma mesma língua para todos os países que falam a língua portuguesa. Então, este é o motivo dessa mudança na nossa ortografia. Mas esse assunto ele traz muitas dúvidas, porque como eu disse anteriormente, a gente era acostumado a escrever de uma forma e vem esse acordo ortográfico e muda um pouco a grafia das palavras. Então, hoje nós vamos acompanhar essas mudanças, vamos ver o que mudou, como mudou, por que mudou, o que aconteceu. Vamos lá? Bom, pessoal, então dentro da nossa aula de acentuação gráfica, nós vamos conversar sobre o acordo ortográfico e sobre as mudanças que aconteceram. Bom, o acordo ortográfico ele entrou em vigor em 2009 e ele significa o quê? Uma mudança na ortografia de algumas palavras da língua portuguesa. Eu acho que muitas pessoas pensam que isso dificultou a nossa vida e concordo em parte, né? Porque a gente estava acostumado a escrever de uma forma e tivemos que nos adaptar e até hoje a gente tem dúvidas em relação a algumas mudanças do acordo ortográfico, mas ele tem um motivo, como tudo, né? Então, o acordo ortográfico, ele tem o objetivo de unificar a língua portuguesa. Então, o que isso significa? Significa dizer que ele tem a intenção de que a língua portuguesa seja falada e escrita da mesma forma em todos os países que falam língua portuguesa. Então, o Brasil, Portugal, Angola, São Tomé e Príncipe, enfim, Timor-Leste, esses países, tem mais países também. Então, tem esse objetivo de unificar a língua, então de buscar uma mesma língua para todos os países que falam a língua portuguesa. Então, este é o motivo dessa mudança na nossa ortografia. Mas esse assunto ele traz muitas dúvidas, porque como eu disse anteriormente, a gente era acostumado a escrever de uma forma e vem esse acordo ortográfico e muda um pouco a grafia das palavras. Então, hoje nós vamos acompanhar essas mudanças, vamos ver o que mudou, como mudou, por que mudou, o que aconteceu. Vamos lá? Então vamos lá para a primeira mudança do acordo ortográfico, que são as palavras que perderam a acentuação gráfica, que são palavras que têm ditongos abertos oi e ei em palavras paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? São as palavras que a penúltima sílaba é tônica. Então, o que são os ditongos? Ditongo é o encontro vocálico, ou seja, de duas vogais na mesma sílaba, e ele é composto de uma vogal e uma semivogal. O que isso significa? Significa dizer que a vogal, quando nós pronunciamos, ela é tônica, então ela é mais alta quando nós falamos. E a semivogal é mais baixa. Então aqui nesse caso, a vogal é o O, porque nós pronunciamos nas palavras o O tônico,
e a semivogal é o I. Vamos ver isso nas palavras como que fica. Então, palavras que perderam acentuação. Assembleia não tem mais acento, para quem não sabe. Não tem mais acento. Joia não tem mais acento. Ideia, a gente sempre sabe que ideia perdeu o acento, né? Então, ideia não tem mais acento. Europeia não tem mais acento. Vamos ver aqui a questão do ditongo, tá? Então, quando eu pronuncio euro, pé e a, eu pronuncio o E tônico. Então, por isso que ele é uma vogal e o I é uma semivogal. E a. Então, por isso que o E é uma vogal e o I é uma semivogal. Porque a vogal é tônica, tá? Então, ditongos abertos oi e ei em palavras paroxítonas não tem mais acento. Nós não acentuamos essas palavras, tá? Vamos para a próxima regra. Vamos lá, então. Vogais I e U em palavras paroxítonas. Então, palavras como feiura, não tem mais acento, bocaiúva, não tem mais acento. O que são as paroxítonas? São as palavras com a penúltima sílaba tônica. Então, oxítona, paroxítona. Então, vogais I e U em palavras paroxítonas não tem mais acento. Vamos para a próxima regra. Vamos lá. Vogal tônica fechada, O, em paroxítonas. Então, são aquelas palavras que tem dois Os juntos. Não tem mais acento, que são palavras como voo, não tem mais acento, enjoo, perdoo, magoo. Essas palavras não têm mais acentuação gráfica. Então, para gravar, ó, dois O junto, não tem mais acento. Antes tinha o acento circunflexo, agora não tem mais. Ok? Vamos para a próxima regra. Vamos lá. Hiato de paroxítona, então penúltima sílaba tônica, cuja terminação é em. Primeiramente, o que é um hiato? Um hiato é um encontro vocálico, só que desta vez as vogais estão em sílabas diferentes. Diferente do ditongo, né? Que as vogais é um encontro vocálico com vogais na mesma sílaba. Hiato, então, é um encontro vocálico com vogais em sílabas diferentes. Então, neste caso, as palavras com hiato e terminação em que sejam paroxítonas perderam o acento. Então, que palavras são essas? Palavras como vem, releem, leem, deixa eu ver o que é mais. Revém, creem. Não tem mais acentuação gráfica. Então, essas palavras perderam o acento, ok? Vamos para mais uma regra
do acordo ortográfico. Vamos lá então para as paroxítonas homógrafas. Que palavrão é esse? O que significa homógrafas? Homógrafas são palavras com a mesma grafia, mas com significados diferentes. Então, para, de parar, para tinha acento. Agora não tem mais. E é igual a palavra para. Pelo, de pelo do corpo, pelo, cabelo, e pelo, né? Então, essas palavras aqui não tem mais acento. Então, pelo não tem mais acento, ele continua igual à palavra pelo, pela, pelo, né? Então, palavras homógrafas perderam o acento. O que são palavras homógrafas? São palavras que têm a mesma grafia, mas significados diferentes. Vamos para mais uma regra. Bom, essa regra que acho que todo mundo sabe, que são as palavras com trema. Não existe mais trema na língua portuguesa. Então, palavras que antes tinham trema, hoje não tem mais. Então, palavras como enxágue, 50, frequência. Frequência manteve esse acento aqui, tá? Só não tem mais trema. Bilíngue. Linguística. Então, palavras que tinham trema antes, agora não tem mais. Não existe mais o trema na língua portuguesa. As palavras perderam o trema.